A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém? Amém. Eu não gosto do apesar de estar chovendo, porque eu gosto muito de chuva. É muito melhor que calor, né? Se acordar com chuva, é uma beleza. Meus irmãos queridos, eu me sinto aqui em casa, nessa igreja tão querida. Comentei com ela ali que eu estou sentindo falta de algumas irmãs aqui, né? Isso quer dizer que a gente já está conhecendo um pouco a igreja também. Agradeço, Marcelo, mais uma vez pelo convite. Muito obrigado, Marcelo, por essa alegria que você dá para a gente estar aqui com vocês. E agora eu quero convidar vocês a abrirem as suas Bíblias. Vocês trouxeram Bíblia, né? Negócio de Bíblia no celular não é para mim. Eu quero Bíblia de papel. Então abra a sua Bíblia aí, por favor. Em 1 Carta aos Coríntios, capítulo 10. Primeira Carta aos Coríntios, capítulo 10. Pode procurar com fé que tem na sua Bíblia a Carta aos Coríntios, tá? Não está faltando, não. Bom, tá aí. E eu vou ler aqui o verso 12, que é um verso bastante conhecido. E ele diz assim: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Eu quero repetir para você prestar atenção em todas as palavras que estão aí. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Amém? Amém? Vamos orar a Deus mais uma vez para Ele nos iluminar. Senhor nosso Deus, Tu que esquadrinhas os corações, pedimos que ilumines agora a exposição da Sua palavra. Amém. Nos abençoe com essa rica fonte de poder, de bênção. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, eu tenho uma preocupação muito grande com versos conhecidos demais. Você sabe por quê? Porque geralmente a gente cita o verso errado, faltando um pedaço ou fora do contexto. Eu tenho uma preocupação muito especial com um verso que diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. É um dos versos mais mal utilizados que existe. Outro verso: os humilhados serão exaltados. Até porque esse verso não existe. Jesus nunca falou isso. Jesus disse: aquele que se humilhar será exaltado. O que é bem diferente, não é? E um verso também muito mal usado é esse aqui, porque a gente diz assim: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Quando na verdade o apóstolo Paulo disse: aquele que pensa que está em pé. Ele não disse aquele que está em pé. Então, vamos ao contexto desse verso para a gente expandir nessa manhã o que o apóstolo Paulo quis realmente dizer. Eu quero dizer que nessa manhã eu espero que você não tenha a síndrome de Marta. Sabe qual é a síndrome de Marta? Preocupado com muitas coisas. Tá o camarada com som, outro aqui. Para, esquece tudo. Fica igual Maria, né? Aos pés de... Eu não sou Jesus, obviamente, mas eu acredito que Ele está aqui. Amém. Para você entender esse verso, você precisa entender para quem ele foi escrito. Esse verso foi escrito para os crentes de Corinto. E o que era Corinto? Corinto era uma cidade que ficava na província romana da Acaia, que hoje é um país chamado a Grécia. Essa cidade tinha uma curiosidade. Por quê? Porque a Grécia é um país que tem uma geografia estranha. Ela tem um pedaço de terra que vai afinando, 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 afinando. Aí fica uma tripinha pequenininha, quase arrebentando, e depois cresce tudo de novo. Essa tripinha se chama istmo, certo? E essa tripinha era onde ficava a cidade de Corinto. E o apóstolo Paulo, como um plantador de igreja, que era,
né? Sabia muito bem que igreja se planta igual planta. A gente não planta uma flor no meio de pedra, porque não vai nascer. Para você plantar qualquer coisa, você precisa fazer o quê? Escolher o solo, senão não nasce. Isso significa que para o apóstolo Paulo, plantar uma igreja não era em qualquer lugar. Ele escolhia a dedo o local, a cidade aonde ele iria plantar, porque ele queria que aquela igreja crescesse e florescesse como uma planta. Muitas vezes nós não nos tocamos muito nesse aprendizado e achamos que em qualquer lugar a gente pode botar uma igreja, né? Não é em qualquer lugar. Por exemplo, a igreja que eu frequento, a igreja de Guadalupe, se eu pudesse voltar 60 anos atrás, eu falaria, gente, esse é o pior lugar do mundo para botar uma igreja. Primeiro, é escondido, é num beco, e a maioria das pessoas que passam nesse bairro não passam por aqui. Pois a minha igreja, irmãos, tem 62 anos e tem gente em Guadalupe que não conhece o que é a igreja Mediterrânea. E é uma igreja enorme, e uma igreja bonita, vistosa, mas está no lugar errado. O apóstolo Paulo nunca pensou nisso. Ele escolheu Corinto por quê? Porque Corinto, como era essa tripinha que eu disse para vocês, os navios que vinham do Oriente, ao invés de dar a volta por baixo da Acaia, eles preferiam parar em Corinto, largar as mercadorias, botar em outro barco e ir embora. Quando o barco era pequeno, eles ainda faziam mais. Sabe o que eles faziam? Tiravam o barco da água, botava em troncos, rolava o barco, botava do outro lado e ia embora. Então, o que acontecia em Corinto? Muita gente passava. E a melhor coisa que existe para o Evangelho é ele estar no lugar que muita gente passava. Modernamente, o governo da Grécia falou o seguinte, gente, por que a gente não corta logo isso aqui e faz um canal? Eu pedi para tirar uma foto aí, ó, só para você ver aí, ó. Esses são os dos 3 canais que existem no mundo. O primeiro é o canal do Panamá, né? Para você não precisar dar a volta na América do Sul. Lá embaixo na Argentina, os Estados Unidos fez um canal cortando no Panamá. Se você já viu o mapa do Egito, as pessoas que saem da Europa para ir para o Oriente tinham que dar uma volta na África todinha, lá embaixo, para chegar. Aí eles cortaram um pedacinho do Egito e fizeram o canal de Suez. E aqui, vocês vão ver daqui a pouco aí a foto do canal de Corinto. Não sei se está chegando, não é isso aí bonitão não, isso é só o fundo. Alguma coisa ali. Mas se você quiser em casa, você vai escrever lá canal de Corinto que vai aparecer. É tão pequenininho, mas que só tem 5 quilômetros. Né? 5 quilômetros é daqui e ali. Né? Um lugar perto. E eles cortaram, e agora os navios modernos, quando vêm, eles entram no canal, são rebocados, né, por rebocadores, e vão embora. O apóstolo Paulo, ali, tá vendo? Apareceu. Tá vendo? Eles cortaram. Do lado de lá é o Oriente, do lado de cá é o Ocidente, eles cortaram no meio, o navio passa raspando, né? Passa raspando ali no meio, olha. Este local aí, obrigado Marcelo, já deu o pessoal ver, foi exatamente o lugar escolhido pelo apóstolo Paulo para plantar a igreja de Corinto. Agora tem um problema, né? Toda cidade portuária é uma cidade promíscua. Toda cidade portuária tem muita prostituição, muita bebida e muita farra. A cidade de Corinto era tão promíscua que existia um substantivo para classificar uma pessoa. Quando uma pessoa é muito devassa aqui no nosso Brasil, a gente diz que ele é da pá virada, né? Fulano é da pá virada. Quer dizer, camarada que não liga muito para as coisas. Lá, no mundo grego, existia uma palavra chamada corintianizar. Fulano é corintianizado. O que é corintianizado? É beberrão, devasso, mulherengo, né? Usuário de droga, tudo que não presta. Era assim, ó, corintianizado. Mas o Evangelho entrou ali. Amém. E onde o Evangelho entra, a dinamite de Deus,
né? Os demônios saem. E o apóstolo Paulo começou a converter gente. Só que essa igreja, por estar nesse local, era uma igreja que dava muito trabalho. Nessa cidade também existia o templo da deusa Afrodite, a deusa do amor. Você já ouviu dizer a palavra afrodisíaco, né? Uma coisa é afrodisíaca quando ela desperta estímulos sexuais. Afrodisíaco vem de Afrodite, a deusa do amor, que tinha o seu templo na cidade de Corinto. Existiam para mais de 1000 prostitutas cultuais. Prostitutas cultuais não são prostitutas de rua, são prostitutas que trabalhavam no templo da deusa Afrodite, porque fazia parte da adoração. Aqui a nossa adoração é o quê? A gente vem aqui, ora, canta hino, dá oferta, né? Escuta a palavra. Isso é a nossa adoração. A adoração no templo de Afrodite não era fazer sexo com as prostitutas. Isso era a adoração e atraía assim de gente. E não tinha só prostitutas, tinha prostitutos também, chamados prostitutos cultuais. E essa coisa é antiga, porque todas as adorações pagãs sempre eram regadas a muita música, muita bebida e a sexo. Vocês recordam uma história já muitos anos antes, no tempo de Moisés, quando eles acamparam no Vale de Sidim. O que as moabitas fizeram? Começaram a chamar os israelitas para cruzar o Rio Jordão e eles se contaminaram com os ídolos. Esse era um problema que tinha na igreja de Corinto. Então, volta a sua página agora, que você não fechou a Bíblia, em nome de Jesus, né? E vamos ver por que Paulo falou esse verso que nós lemos aqui, começando com Coríntios 8, que diz assim: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, que não há senão um só Deus. Para um pouquinho, olha para mim aqui para você entender. A Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos, né? Isso aí foi feito na Idade Média para você poder achar o texto. Então, este assunto que nós lemos do capítulo 10 começa no capítulo 8. E qual foi o problema que começou no capítulo 8? Fica ligado para você entender. Existia na igreja um grupo de pessoas que vamos chamar de conservadores. O apóstolo Paulo chamou de fraco. E existia um grupo progressista. O apóstolo Paulo chamou de forte. Um grupo era mais tradicional, o outro era mais liberal. E o que acontecia? Em determinadas épocas do ano, lá no templo da deusa Afrodite, havia uma festa. E essa festa, uma festa idólatra, obviamente, nessa festa haviam sacrifícios de bezerros, de bois, de touro. E como era uma festa que atraía muita gente, obviamente existiam muitos sacrifícios. E eles faziam os sacrifícios, pegavam a carne e faziam um churrascão para todo mundo comer, e mesmo assim sobrava carne que iria apodrecer, porque não tinha geladeira. E aí o que os sacerdotes lá do templo faziam? Pega essa carne e vende barato para os açougueiros, para a gente não perder. E aí, então, aquele monte de carne mais barata ia para os açougues e, de repente, a dona de casa, passeando na feira, encontrava lá um contrafilé sendo vendido a R$8 o quilo. Entendeu? E aí todo mundo, poxa, contrafilé a R$8 o quilo? Nós temos aqui filé mignon a R$12 o quilo. Que negócio é esse? Vamos comprar. Pegava aquilo, comprava e alguém falava assim: irmã, só comprou isso aonde? Comprei ali no filé, estava beleza, olha a promoção do contrafilé, R$8 o quilo. Irmã, esse contrafilé veio lá do templo e ele foi oferecido aos ídolos. Mas isso não tem problema. E aí começava uma briga na igreja. Pode comprar a carne oferecida a ídolo ou não pode?
Pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode. Esse negócio chegou nos ouvidos de Paulo e ele começa a explicar para as pessoas. E ele disse: irmãos, a gente sabe que ídolo não existe. Ele acabou de falar aí, né? Só existe um Deus no mundo. E aí ele começa explicando assim, ó. Verso 8. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perdemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de modo algum a ser tropeço aos fracos. Olha aqui. O que o apóstolo Paulo está tentando explicar? Número 1. Ídolo não existe. Amém? Não existe. Não existe. Aquilo ali é invenção da cabeça humana. Então ele está querendo dizer assim, irmão, veja bem, se você comprou aquela carne barata lá no açougue, levou para casa e comeu, não pode ser nada com você. Não existe. É só uma carne que foi comprada com preço melhor. Agora, se você comprou aquela carne e um irmão se escandalizou por causa daquilo, é melhor você não comer. Porque o problema não está na carne, está na consciência do seu irmão. E você também é responsável pela consciência do seu irmão. O problema não está na carne. Tanto que ele diz logo depois, comer de tudo que se vende no açougue, sem perguntar. Ele não está falando aqui, irmão, para comer carne de porco, não, tá? Ele está dizendo, comei a carne oferecida. Você está na promoção, sai comprando aquilo tudo, come e leva para casa, não tem problema nenhum. O problema é que se um irmão fraco, que acha que aquilo é pecado, se escandalizar com você, é melhor você não comer. Então, o apóstolo Paulo está ensinando algo muito interessante para nós. Na nossa vida cristã, existe o certo, o errado e o conveniente. O certo sempre vai ser certo. O errado sempre vai ser errado. O conveniente depende. As convenções humanas, elas mudam com o tempo. Elas mudam com o lugar. Elas mudam com os estados, com os países. Não pense você que todas as pessoas no mundo que são adventistas adoram a Deus igual a você. Se você for para outro estado brasileiro, você vai se escandalizar com algumas coisas que se faz lá. Mas você não tem que se escandalizar, você sabe por quê? Porque existe o certo, existe o errado e existe o conveniente. Não pense você que a sua maneira de adorar é a única, que a sua música é a única que Deus aceita, que o seu estilo de roupa é o único que está certo, porque a gente nem sabe qual é a roupa que a gente vai vestir no céu. Existe o certo, existe o errado e existe o conveniente. Um pastor estava fazendo uma missão numa das tribos pela América do Sul, que tinha muitos ciganos. E ele fazendo aquela obra, chegou um missionário vindo de fora e olhou aqueles ciganos todos emperequetados, com aquelas roupas de cigano, aquelas joias de cigano, e falou, pastor, mas você não está pregando sobre a modéstia cristã para essa gente? Como é que pode? O missionário virou para o pastor e falou assim, pastor, mete a mão no seu bolso aí. A sua carteira está aí? Tá. Então estão convertidos. Porque se não fosse isso, você já tinha sido roubado há muito tempo. Existe o certo, existe o errado e existe o conveniente. Existem as convenções, irmãos. Eu sou de uma época que eu jamais poderia pregar numa igreja sem uma gravata. Jamais. Eu sou de uma época que o púlpito erradamente era chamado de lugar santo e lugar santíssimo. Erradamente por quê? Porque o santuário acabou quando veio o rasgou, não tem mais lugar santo e santíssimo. Mas a gente precisa respeitar o limite da consciência das pessoas. Na minha igreja tinha um irmão que toda vez que estava na igreja tirava o sapato. Não no culto, né? Mas na hora de arrumar, um zelador que tinha aqui, ele tirava lá, tal. E ele, irmão, você não tira não, porque aqui é um lugar santo. Irmãos, é a cabeça dele, ele acha que tem que ser assim. A gente não vai poder mudar os outros à força. E é isso que o apóstolo Paulo estava falando.
Você precisa andar uma segunda milha para entender as pessoas. E aí, no capítulo 9, ele começa a dar o exemplo dele. O capítulo 9 é muito usado, Marcelo, para falar de mordomia, né? Mas o apóstolo Paulo não está falando nada de mordomia aqui. A gente usa, não está errado. Mas o assunto aqui não é mordomia, porque ele fala assim no verso 9: não sou eu, porventura, livre, não sou apóstolo, não ouvi Jesus, nosso Senhor. Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outros, certamente sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber, e também de fazer acompanhado de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos, e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come o seu fruto? Ou quem apacenta o rebanho e não se alimenta do leite? Acompanha comigo aqui, ó. Olha para mim aqui, ó. Acompanha o raciocínio do Paulo. Ele está falando assim. Agora eu vou falar do meu exemplo. Eu não sou apóstolo? Você não me considera apóstolo? Beleza. Tá. Mas por que eu que tenho que trabalhar? Todos os apóstolos vocês sustentam. Vocês dão dízimos, vocês dão oferta para eles. Pedro viaja com a mulher dele. Os irmãos de Jesus viajam com as esposas dele. Por que só ele tem que trabalhar? Por acaso digno é o trabalhador do seu salário? A lei de Moisés não diz que não pode atar a boca do boi quando ele está comendo? Quem é o soldado que vai à guerra com as suas próprias custas? E ele vai falando, vai falando, vai falando, e depois ele diz assim, ó. Verso 15. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas, e não escrevo isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, tenho então responsabilidade de dispenseiro que me foi confiada. Então Paulo está querendo dizer assim: eu tenho certeza que eu tinha direito de ganhar de vocês o meu sustento, porque eu sou um pregador do Evangelho igual a todos os outros. Mas eu abri mão e trabalho com as minhas próprias mãos, para não escandalizar ninguém. Se eu faço isso, por que você não pode deixar de comer um bife para não escandalizar o irmão? É isso que ele está querendo dizer. Por que você não pode deixar de comprar uma carne mais barata para não escandalizar seu irmão? Existem coisas, gente. Existe um ditado que diz assim: ao rei justo não basta ser honesto, ele tem que parecer honesto. Existem coisas que a gente não faz, não é porque estão erradas. A gente não faz porque não convém. Entendeu a diferença? É nessa zona cinzenta que o crente se perde. Porque é muito fácil dizer, isso é errado, isso é certo, mas o que é conveniente? Convém você ir em tal lugar? Não está errado, mas convém. Convém você estar com essa pessoa? Tem algum erro? Não. Mas não convém. Porque se fosse assim, irmãos, seria muito difícil ser crente, né? Alguém perguntar para você assim: por que a gente não fuma? Há algo na Bíblia dizendo que é proibido fumar? Não há nada. Nada na Bíblia diz que é fumar. Ah, mas tem aquele verso de Paulo, pouco tempo de Espírito Santo. Paulo estava falando de prostituição, estava falando de cigarro. Mas a gente não fuma por quê? Porque não convém a um crente fumar. Por que a gente não joga na loteria? Jogo do bicho, bet. Por quê? Tem alguma coisa na Bíblia falando contra a aposta? Não tem nada. Nada. Né? Se alguém te perguntar, a Bíblia fala, não tem. Por que a gente usa tatuagem? Tem alguma coisa na Bíblia falando de tatuagem? Nada. Tem um verso de Levítico 19, não está falando de tatuagem, ele é outra coisa. Mas existem coisas que não convêm. Entendeu? E para você saber o que convém e o que não convém, aí, 1 Coríntios capítulo 2, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. O Espírito Santo quer estar no teu ouvido, te orientando. Não é apenas ficar, pastor, pode, pastor, não pode, pode, não pode, pode, não pode.
Para isso existe o Espírito Santo, para dizer para você o que convém. Mas vamos lá, nós não chegamos no verso, né? Estamos falando aqui, não chegou no verso. Alguém está perguntando, e o verso? O que tem a ver com isso? É porque lá na igreja de Corinto, eu falei para vocês que tinha aquele pessoal mais conservador, tinha o mais liberal e tinha o ultraliberal que, não satisfeito em comer a carne no açougue, ele ia na festa. Ele falava assim, gente, vocês são doidos. Ídolo não existe, aquilo é balela. Está tendo churrasco de graça lá, eu vou lá. Não há problema. Não tem problema nenhum. Vou lá. Sento lá, fica ele lá fazendo os negócios dele lá, e eu só, comendo aqui, né? Bebendo e comendo de graça. Qual o problema que tem isso? Ídolo não existe, o próprio Paulo falou que ídolo não existe. Aí o apóstolo Paulo começa a tecer o comentário em Coríntios 10. E ele fala assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim como na nuvem, como no mar, com respeito a Moisés. O que ele quer dizer com isso? Vou fazer uma comparação com vocês. Vocês todos foram batizados, certo? Passaram pela água, certo? Os nossos pais também. Os nossos pais, quando saíram do Egito lá, eles foram batizados também, porque eles passaram por uma água. Abriu o mar e eles passaram o quê? A água. Eles também foram batizados. Eles foram batizados por uma nuvem que ficou por cima deles. Verso 3. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, o maná, não é isso? Assim como nós participamos de um maná espiritual, que é a Santa Ceia. Você está pegando o jogo aí, né? A comparação que ele está fazendo, né? Eles no mar, nós aqui no batistério. Eles comeram o maná, a gente come a Santa Ceia. E beberam da mesma fonte espiritual, porque beberam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era... Eles beberam a água da pedra, a gente bebe o que, irmãos? O suco de uva. Então o apóstolo Paulo está dizendo, olha, vou fazer uma comparação com a vida de vocês e o povo de Israel. Vocês foram batizados? Eles também foram. Vocês comem um pão? Eles também comeram. Vocês bebem o suco de uva? Eles beberam a água espiritual que era Cristo. Verso 5. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Prostrado no deserto aqui, a tradução foi mal feita, não é prostrado, não, é espalhado, morto pelo deserto. Ora, verso 6, estas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, pois está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e para se divertir-se. E não pratiquemos a imoralidade como alguns deles fizeram e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova como alguns deles fizeram e pereceram pelas mordeduras da serpente. Nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplo, que foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre as quais os fins dos séculos têm chegado. Então ele diz assim, olha, o povo foi batizado igual você, ele comeu pão igual você come na Santa Ceia, ele bebeu da água igual você bebe o suco de uva na Santa Ceia, todo mundo na comunhão do Senhor, todo mundo salvo em Cristo, mas Deus não se agradou da maioria deles e matou um monte. Primeiro, episódio do bezerro de ouro. Você sabe que no bezerro de ouro tinha gente ali na idolatria e tinha gente só olhando. Nem todo mundo estava na farra, não, tinha gente só olhando. Mas uma tribo virou as costas e falou, a gente não participa disso não, meu. Vamos embora daqui. Você, como crente, tem que marcar posição. Neutralidade não é de Deus. Você tem que falar, isso não é para mim, tchau. E embora. Não, vou ficar aqui como quem não quer nada, né? Estou fazendo nada, deixa eles lá. Deus não se agradou da maioria deles. Outro episódio que foi falado aqui foi quando eles pularam o rio no Vale de Sidim e foram participar da imoralidade lá do outro lado. E teve gente que trouxe para dentro do acampamento, Deus matou 23.000. Acho que o apóstolo Paulo deve ter dado um erro de memória aqui, botou 23.000, porque em números está dizendo 24.000. Deus não se agradou da maioria deles quando eles ficaram reclamando
Ah, esse pão viu, Moisés, até quando Deus mandou um monte de serpente para matar todo mundo? Irmãos, o nosso Deus, ele tem misericórdia infinita, mas a paciência é finita. Não pense você que a paciência de Deus vai durar para sempre, porque não vai. Existem atributos divinos que são eternos, menos a sua paciência. Se não fosse assim, a porta da graça não ia fechar. E vai. Então, para esse tipo de crente que fica confiando em si mesmo e flertando com as coisas do mal e andando no terreno encantado do diabo, indo em locais que não deve ir, em festas que não deve ir, em companhias que não deve ir, aí o apóstolo Paulo fala assim: você que pensa que está em pé, cuide para que você não caia. Então, aprenda uma coisa: quem está em pé não cai. Você sabe por quê? Quem está em pé está segurando o braço do Pai. Amém. Quando você solta o braço do Pai e começa a confiar em você mesmo, aí você pensa que está em pé. E é por isso que a gente não pode falar esse verso: aquele que está em pé, cuide para que não caia, porque quem está em pé não cai. Amém? Quem está em pé porque está segurando aonde? O braço da onipotência. Amém. O apóstolo Pedro, quando andou pelas águas, olhava para Jesus e estava em pé. Andava em cima da água. No momento que ele tirou os olhos de Cristo, ele pensou que estava em pé e começou a afundar. Aquelas pessoas estavam ali flertando no terreno encantado do inimigo, participando da festa, indo no templo só para comer carne, só para beber de graça, mas eles estavam sendo minados pela influência. A pior coisa que existe é a gente que pensa que é forte demais. O inimigo adora os crentes que são fortes. Irmão, esse livro aí não é para ler isso não. Eu leio, não tem problema não. Isso aqui não me influencia. Irmão, esse filme, cuidado com esse filme aí. Não, irmão, você é com a cabeça fraca, eu sou um camarada. Não tem nada não. Irmão, não vai para essa festa não. Isso aí é uma bobagem, né? Não me influencia com essas coisas, não tem cabeça feita. São exatamente essas pessoas que caem, porque elas pensam que estão em pé. Que diferença do apóstolo Paulo escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, quando diz assim: eu me aperfeiçoo na fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Que coisa, hein? O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso eu glorio a Deus quando eu estou fraco, quando eu estou sofrendo, quando eu estou sofrendo perseguição, porque quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Deus só vai agir em você quando você se tornar fraco, dependente dele. Pedro aprendeu isso a duras provas. Pedro, Satanás está cirandando, mas eu roguei por você, Pedro. Senhor, eu vou contigo até esse povo que eu falei, eu vou contigo até a morte. Passou meia hora, estava ele lá fazendo o quê? Traindo Jesus. Pensar que está em pé, irmãos, é autoconfiança. Olha que o próprio apóstolo Paulo diz aqui, capítulo 9, verso 19. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar judeus, para que os que vivem sob o regime da lei, como se eu ainda vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja embaixo da lei. Verso 22. Fiz-me fraco para com os fracos, com fim de ganhar os fracos. Fiz tudo com todos, com fim de ganhar e por um modo salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador dele. Agora, verso 25. Preste muita atenção. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim eu corro, também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser o quê? Desclassificado. Agora você pensa, que coisa impressionante. O apóstolo Paulo falando, eu luto para que eu, depois de ter salvado tanta gente, eu não me perca. E você está passeando lá no templo da deusa Afrodite achando que está tudo certo. Entendeu?
Um camarada que estava ali colado com Deus, oração e poder e pregação, lutava, porque ele sabia que o caminho é estreito. Enquanto isso, o outro crente estava assim, não, eu vou ali na festa, não tem problema não, isso não me atinge não. Meus amados, o que nós aprendemos hoje? Primeiro, nós somos uma comunidade. Na comunidade não vale só o que eu penso. E é exatamente por isso que no verso 23 diz assim, todas as coisas, 10, 23, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas o que? Edificam. O apóstolo Paulo repetiu 2 vezes todas as coisas são lícitas. Você sabe por quê? Lá no capítulo 6, verso 12, ele também repetiu. Porque isso era um provérbio da época. Um provérbio dos coríntios. Você chegava para o Coríntios e falava assim, rapaz, você não pode falar isso não. O que ele respondia? Todas as coisas são lícitas. Eu moro aqui em Corinto, todas as coisas são lícitas. Olha, você está saindo com a mulher. Não, rapaz, todas as coisas são lícitas. Então, os crentes também viviam repetindo esse negócio, sabe? Você vai naquela festa, todas as coisas são lícitas. O apóstolo Paulo é verdade, todas as coisas são lícitas, mas nem todas. Agora, o interessante é que no capítulo 6 ele diz, todas as coisas me são lícitas, mas ele não fala todas as coisas me convêm. Por quê? Porque na igreja não é o que me convém, é o que nos convém. Entendeu? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Porque a conveniência produz a convenção. E o que é convencionado, o grupo precisa aceitar. Tá certo? Por que na igreja não pode vir de calça comprida? Porque está convencionado. O dia que não tiver, a gente vai vir. As mulheres, no caso, vão vir de calça comprida. Tá certo? Ah, mas na igreja, lá não sei aonde, perto da praia, as pessoas vão de bermuda. Amém. Eles convencionaram que iam para o culto de bermuda. E eu que tenho isso. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. E as que convêm? É aquelas que nós aceitamos como o melhor para a comunidade. Agora, isso não faz com que eu fique flertando com o mal, andando na beira do abismo, achando que Deus tem que me salvar. Que Deus te abençoe. É fácil de escutar, mas é difícil de praticar. Porque a gente sabe muito bem o que é certo e o que é errado. Mas o que está entre os dois é muito difícil de entender. Que Deus te dê essa sabedoria. Amém. Amém. Espero que você tenha entendido essa palavra. Se você gostou, passe essa palavra para outro. Vamos divulgar o Evangelho. Você que vai assistir em casa também, multiplique o Evangelho de Cristo para que ele possa em breve voltar. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos estar em pé. Queremos segurar a sua mão em todos os caminhos da nossa vida. Sabemos que quando estamos em pé, segurando a sua mão, não vamos cair. Nos tire do coração a autoconfiança, para que nós não estejamos no terreno encantado do inimigo, suscetíveis a quedas e a machucados. Abençoe os que não puderam estar aqui, abençoe os que estão assistindo em casa, os que vão assistir depois, que o seu Evangelho seja poderoso na vida delas também. Em nome de Jesus. Amém.